Você sabia que um dos rumores mais chocantes do mundo do cinema são as lendas de famosas que supostamente venderam sua virgindade por contratos de milhões de dólares? Isso não é apenas fofoca, é um vislumbre de um sistema implacável onde a inocência se tornou uma moeda de troca e a ambição podia exigir o sacrifício máximo. Está preparado para entrar no mundo que existia por trás das cordas de veludo? Vamos começar. Pier Angeli. A beleza de Pier Angeli parecia de outro mundo. Uma visão tão delicada e pura que Hollywood rapidamente a reivindicou como uma das suas. Nos bastidores, no entanto, a jornada de Pier foi tudo menos um conto de fadas. Ao chegar em Los Angeles, ela foi arrastada para um mundo dominado por homens poderosos, onde contratos eram negociados em sussurros, e sua juventude se tornou uma moeda de troca em acordos nunca formalmente registrados. A história de Pier é uma de vulnerabilidade. Uma jovem, ainda não preparada para as duras realidades da fama, subitamente lançada em um labirinto de pactos secretos e sacrifícios silenciosos. Os estúdios, ansiosos para capitalizar sua inocência, empurraram Pier para círculos onde cada gesto, cada promessa, tinha um preço oculto. Produtores e executivos a viam não apenas como atriz, mas como um investimento, cujo valor era medido por sua disposição em cumprir demandas não ditas. Sussurrava-se que a ascensão de Pier era alimentada por mais do que apenas talento, que sua pureza, tão celebrada em público, era discretamente trocada por oportunidades a portas fechadas. Apesar de sua presença luminosa na tela, Pier lutava em particular com o peso emocional de decisões que nunca quis tomar. Seus relacionamentos enfraqueceram sob a pressão, e seu espírito se apagou sob as pressões de um sistema que valorizava sua juventude acima de tudo. No final, a história de Pier Angeli serve como um lembrete assustador do custo exigido por um Hollywood que devorava a inocência e chamava isso de destino. Diana Dors. Diana Dors surgiu como a audaciosa resposta britânica a Marilyn Monroe, glamurosa, sensual e aparentemente intocável. Contudo, a verdadeira história da estreia de Diana em Hollywood é muito mais sombria. Um conto escrito não nas manchetes, mas nas margens dos contratos privados e promessas sussurradas. Desde seus primeiros dias na indústria, Diana entendeu que sua imagem era seu bem mais valioso, e que o poder em Hollywood nunca era conquistado à vista do público. Ao chegar na América, Diana foi rapidamente envolvida por um sistema onde sua beleza era tratada como moeda. Chefes de estúdio e produtores ricos a observavam não apenas por sua atuação, mas pelo que sua juventude e charme poderiam lhes proporcionar nos bastidores. Dizem que os papéis que Diana conquistou e as oportunidades que se materializaram foram resultado de acordos silenciosos. Acordos cujos termos nunca foram discutidos abertamente, mas eram bem compreendidos por todas as partes envolvidas. A persona sedutora que Diana projetava na tela se tornou tanto o seu bilhete para o estrelato, quanto a máscara que escondia o alto preço que ela pagava pela fama. Por trás de sua risada confiante e sorriso cativante, Diana carregava o peso de ter sido tratada como um troféu, um prêmio em um jogo de poder que a deixou mudada para sempre. A sombra dessas primeiras escolhas perdurou muito depois que os aplausos cessaram, marcando a vida de Diana com um amargo sentido de triunfo e perda. Seu legado não é apenas de sucesso, mas de sobrevivência em uma indústria onde o custo de um sonho frequentemente era alto demais para suportar. Sandra Dee. Para toda uma geração, Sandra Dee era a personificação da inocência. Doce, saudável e eternamente otimista. Mas por trás do sorriso icônico e do olhar inocente estava uma jovem lutando para navegar pelas traiçoeiras correntes da era dourada de Hollywood. As mesmas qualidades que tornavam Sandra tão atraente para o público também a deixavam vulnerável para aqueles que viam a juventude como um investimento a ser explorado. Desde jovem, Sandra estava cercada por agentes e executivos que cuidadosamente moldavam sua imagem pública, enquanto faziam exigências muito mais pessoais em privado. Rumores circulavam de que a ascensão meteórica de sua carreira era impulsionada por acordos que iam muito além da assinatura de contratos. Sussurrava-se que sua virgindade, um símbolo de sua pureza e comercialização, era usada como moeda de troca em negociações secretas, trocada pelos papéis que a tornariam uma estrela. Para Sandra, a linha entre ambição profissional e sacrifício pessoal era borrada desde o início. As pressões para obedecer eram imensas,
E as consequências de dizer não eram dolorosamente claras. Medo. Embora ela tenha cativado milhões na tela, a vida privada de Sandra foi marcada por um sentimento de perda e desilusão. As cicatrizes de uma juventude moldada não por suas próprias escolhas, mas pelas exigências silenciosas de uma indústria que dizia valorizar sua inocência enquanto a destruía silenciosamente. No final, a história de Sandra Dee é um testemunho sóbrio dos custos ocultos da fama em Hollywood. Marilyn Monroe. Nenhum nome em Hollywood evoca imagens de glamour e tragédia como Marilyn Monroe. Para o mundo, ela era o símbolo supremo do desejo, uma visão de beleza, charme e vulnerabilidade envoltos em um pacote inesquecível. Mas a ascensão de Marilyn ao estrelato foi pavimentada com muito mais do que talento e sorte. Desde seus primeiros dias na indústria, Marilyn foi introduzida a um mundo de festas privadas e reuniões exclusivas, onde o verdadeiro preço da fama era silenciosamente negociado. Magnatas de estúdios e empresários influentes viam em Marilyn não apenas uma estrela comercializável, mas um meio de satisfazer seus próprios desejos. Os sussurros em torno da sua carreira falavam de acordos não ditos e sacrifícios silenciosos. Arranjos que prometiam um caminho para a fama em troca de submissão pessoal. Para Marilyn, a escolha era clara: aceitar os termos desse contrato não escrito ou correr o risco de desaparecer na obscuridade. As pressões que ela enfrentava eram imensas, e o impacto em seu espírito era profundo. Por trás do sorriso deslumbrante e das risadas ofegantes estava uma mulher assombrada pelo conhecimento de que sua inocência havia se tornado uma mercadoria vendida pela promessa de estrelato. A história de Marilyn é de resiliência e desilusão. Um conto de advertência sobre como as luzes mais brilhantes de Hollywood muitas vezes lançam as sombras mais escuras. Seu legado persiste não apenas como uma musa do cinema, mas como um símbolo do preço pago por aqueles que ousaram sonhar em um mundo implacável. Judy Garland. A voz de Judy Garland encantou o mundo. Sua imagem eternamente ligada à esperança juvenil e à magia de O Mágico de Oz. Mas por trás do sorriso duradouro e do refrão eterno de Over the Rainbow, a jornada real de Judy por Hollywood foi marcada pela exploração incessante e desilusões. Chegando a Hollywood ainda criança, Judy foi rapidamente lançada na máquina impiedosa do sistema de estúdios, onde cada movimento seu era controlado, examinado e manipulado por aqueles cujo interesse não residia em seu bem-estar, mas em sua rentabilidade. Os executivos do estúdio não moldavam apenas sua persona pública, ditavam sua vida privada com precisão assustadora. Histórias sussurradas daqueles anos falam dos contratos invisíveis impostos a ela. Expectativas que iam muito além das aulas de atuação e das aparições públicas. Para Judy, a proteção que deveria ter vindo com a fama infantil estava em lugar nenhum. Em vez disso, sua inocência tornou-se apenas mais um ativo para os chefes do estúdio negociarem. Existem inúmeros relatos de Judy sendo pressionada a ceder aos desejos ocultos daqueles no poder, com promessas de superestrelato apresentadas como incentivo e ameaça. À medida que envelhecia, as marcas dessas primeiras traições só se aprofundavam. O preço que Judy pagou por sua fama foi muito mais do que o mundo jamais viu. Juventude perdida, confiança destruída e uma vida assombrada por segredos dos quais nunca pôde escapar. Seu destino trágico é uma poderosa acusação de um sistema que se aproveitava de seus talentos mais brilhantes, sacrificando a inocência no altar da fama e fortuna. Susan Peters. Susan Peters entrou em Hollywood como um farol de inocência e esperança, seu sorriso radiante cativando tanto o público quanto os executivos. Mas sob o brilho de sua promessa inicial havia uma realidade muito mais dura. Desde suas primeiras audições, Susan se viu atraída por um mundo onde as oportunidades vinham com um custo, e esses custos nunca eram abertamente discutidos. Dizem que antes mesmo de ela pisar em um grande set de filmagem, Susan era levada a reuniões privadas onde os termos de seu futuro eram discutidos, não como uma negociação entre iguais, mas como uma transação silenciosa na qual sua juventude era a moeda não dita. Homens poderosos, escondidos por trás de sorrisos afáveis e palavras polidas, viam Susan tanto como um rosto novo para seus filmes, quanto como uma jovem vulnerável a ser moldada para suas agendas particulares. Rumores seguiram sua ascensão, sugerindo que os papéis que conquistou e o ritmo rápido de sua carreira foram comprados não apenas com talento,
mas com uma cumplicidade silenciosa às demandas mais sombrias do sistema. Naquelas salas cheias de fumaça, o destino de Susan foi decidido por sussurros e acenos de cabeça. Sua inocência trocada por acesso à elite de Hollywood. Para Susan, o custo da fama era sentido em cada momento silencioso, cada arrependimento não dito. Ela carregava o peso de decisões tomadas longe dos olhos do público. Seu espírito ferido pelo conhecimento de que seu maior trunfo em Hollywood era justamente aquilo que desejava proteger. A história de Susan Peters continua sendo uma lição sóbria sobre o que foi tirado de tantos em busca do sonho americano. Jean Harlow. O cabelo loiro platinado de Jean Harlow e sua presença magnética na tela a tornaram um dos primeiros verdadeiros símbolos sexuais de Hollywood. Para o público, ela era a loira fatal original, uma estrela que parecia passar de um sucesso para outro sem esforço. Mas o caminho de Jean para o estrelato era muito mais complexo e muito menos inocente do que a imagem reluzente projetada nos cartazes de filmes. Introduzida ao mundo impiedoso dos poderosos de Hollywood em uma idade jovem, Jean rapidamente aprendeu que talento sozinho não era suficiente para garantir o sucesso. Nos bastidores, as reuniões com produtores influentes e executivos de estúdios não eram tanto sobre suas ambições artísticas, mas mais sobre sua disposição em conformar-se às regras não ditas do sistema. Há inúmeras histórias de acordos secretos, selados com mais do que uma assinatura, da juventude e beleza de Jean sendo utilizadas em privado para garantir seu lugar no topo da hierarquia de Hollywood. Ela se tornou intensamente ciente de que, aos olhos dos poderosos, seu valor ia muito além de sua capacidade de atuar. Era sua inocência, sua disposição em se conformar que a tornaram uma estrela. Para Jean Harlow, as luzes brilhantes de Hollywood sempre vinham acompanhadas de sombras. Os compromissos que ela fez e as exigências que atendeu pesaram muito sobre ela, moldando tanto sua carreira quanto sua vida pessoal. Sua trágica morte precoce deixou inúmeras perguntas sem resposta, mas uma verdade permanece clara. O preço da fama na era dourada de Hollywood era muitas vezes muito mais alto do que o público jamais imaginou. Natalie Wood. Natalie Wood cativou o público desde seus primeiros dias como estrela infantil. Sua transformação de jovem precoce à amada protagonista se desenrolou diante dos olhos de milhões. Mas, à medida que ela crescia, também cresciam as pressões e os perigos do mundo oculto de Hollywood. A beleza e o talento de Natalie atraíam não apenas fãs adoradores, mas também a atenção de homens poderosos que controlavam o destino de cada atriz aspirante na indústria. A transição de criança inocente para estrela adulta estava repleta de perigos. Pessoas do meio sussurravam sobre reuniões privadas e encontros secretos, onde Natalie, ainda pouco mais que uma menina, era esperada para desempenhar um papel que ia muito além de seus personagens na tela. Dizia-se que o preço para o sucesso contínuo na indústria era a conformidade com exigências não ditas. Sua inocência tratada como moeda de troca nas mãos daqueles que podiam fazer ou destruir uma carreira com um único telefonema. Para Natalie, a luta para proteger sua autonomia era uma batalha constante, que deixou sua marca em todos os aspectos de sua vida. Apesar de sua imagem pública como a garota ao lado, Natalie carregava as feridas privadas de alguém que foi forçada a ceder mais do que jamais quis. Sua história é um testemunho tanto do apelo intoxicante quanto da crueldade implacável de Hollywood, onde a inocência era menos um escudo e mais um convite para ser devorada. Ava Gardner. A chegada de Ava Gardner a Hollywood foi nada menos que sensacional. Uma jovem de beleza deslumbrante e magnetismo bruto, instantaneamente declarada o animal mais bonito do mundo. Mas sob o fascínio e os flashes das câmeras, a jornada de Ava estava imersa nos acordos silenciosos e contratos invisíveis que governavam as carreiras de tantas mulheres de sua época. Desde suas primeiras audições, ficou claro que os guardiões de Hollywood valorizavam sua aparência tanto quanto, se não mais do que, sua habilidade de atuação. Nos primeiros anos, Ava era frequentemente escoltada para jantares privados e reuniões isoladas, longe do olhar do público ou da proteção da família. Foi nesses eventos exclusivos que as decisões reais sobre seu futuro eram tomadas. A promessa de um papel cobiçado em um filme ou de um contrato lucrativo estava silenciosamente ligada a expectativas que nunca eram explicitamente mencionadas, mas sempre compreendidas. O sistema exigia que ela trocasse mais do que apenas seu tempo e talento. Esperava-se uma aquiescência silenciosa aos desejos pessoais daqueles no poder.
Ava rapidamente aprendeu que a beleza em Hollywood era uma espada de dois gumes. Ela abria portas, mas também vinha com um oculto, etiqueta de preço. Sua jornada para o estrelato foi marcada por momentos de desafio e angústia privada, enquanto navegava a linha perigosa entre o que era exigido e o que podia suportar. Ava Gardner conquistou Hollywood e o mundo, mas os ecos daqueles primeiros sacrifícios a assombraram, moldando o riso, os casos amorosos e a independência feroz que se tornaram seu legado. Shirley Temple. Shirley Temple era a queridinha da América, um farol de inocência e alegria, que trouxe esperança a milhões durante os dias mais sombrios da Grande Depressão. Seu rosto angelical e cachos cintilantes fizeram dela a criança estrela mais famosa da história de Hollywood. Mas a máquina que a construiu era a mesma que ameaçava consumi-la, pouco se importando com a fragilidade da juventude. Mesmo sendo menor de idade, Shirley não foi poupada dos mecanismos ocultos de uma indústria que enxergava a pureza infantil como um recurso a ser explorado para lucro e influência. Circulavam histórias sobre os executivos do estúdio e figuras poderosas que ditavam todos os aspectos da sua vida, desde os papéis que ela interpretava até a imagem que projetava. Ainda mais perturbadores eram os rumores persistentes de que Shirley era apresentada em reuniões e encontros privados, sua imagem usada para fechar negócios e obter favores entre a elite da indústria. Era um mundo em que a rede de segurança da infância simplesmente não existia, onde a inocência não era um escudo, mas um convite para a exploração. Embora fosse cuidadosamente observada por sua mãe e um pequeno círculo de protetores, Shirley ainda enfrentava a realidade assustadora de que seu valor para Hollywood ia muito além das telas. As cicatrizes emocionais daqueles anos nunca desapareceram completamente, embora ela mais tarde se tornasse uma defensora dos direitos das crianças na indústria. A história de Shirley Temple é um lembrete sóbrio de que até os rostos mais puros não estavam imunes aos acordos obscuros que se escondiam sob a fachada reluzente de Hollywood. Lana Turner. A entrada de Lana Turner em Hollywood é lendária. Descoberta por acaso em uma lanchonete, retirada do anonimato e lançada em um mundo de brilho e glamour. Mas a verdadeira jornada de Lana foi muito mais complexa e repleta de perigos. Quase imediatamente, ela foi arrastada para as correntes de um sistema que valorizava a juventude e a beleza acima de tudo, onde o talento era secundário à disposição de seguir regras não ditas. Como adolescente, Lana se viu participando de jantares privados e encontros secretos. Sua aparência jovem, o ingresso dourado que lhe permitia acesso a salas onde os verdadeiros poderosos se reuniam. Nesses lugares, as linhas entre oportunidade profissional e sacrifício pessoal se confundiam até ficarem praticamente indistinguíveis. Era bem sabido entre os insiders que papéis e contratos raramente eram conquistados apenas por mérito. As oportunidades mais lucrativas frequentemente iam para aqueles que aqueciam as demandas silenciosas de homens, cuja aprovação determinava o destino de cada atriz esperançosa. Lana entendeu rapidamente que a porta para o estrelato era guardada por mãos invisíveis que exigiam um preço alto. O público pode tê-la visto como a glamourosa femme fatale, mas por trás dessa imagem estava uma jovem forçada a fazer escolhas impossíveis, apenas para sobreviver no mundo que sempre sonhou em integrar. Escândalos e desilusões a acompanhariam ao longo de sua carreira, um testemunho tanto de sua resiliência quanto da brutalidade duradoura do sistema que a transformou em uma estrela. Peggy Cummins. Peggy Cummins, a beleza galesa com um rosto que irradiava inocência, chegou a Hollywood como a próxima grande promessa da indústria. No entanto, como muitos antes dela, rapidamente descobriu que talento e boa aparência eram apenas parte da equação para o sucesso. O verdadeiro preço de entrada no círculo íntimo de Hollywood era pago em privado, a portas fechadas, onde os negócios mais importantes eram feitos fora de vista e sem registro. Desde seus primeiros contratos, Peggy estava cercada por uma rede de figuras poderosas, cujas intenções estavam escondidas por trás de sorrisos polidos e ofertas calculadas. Ela foi convidada para eventos e encontros, onde, sob a aparência de apoio, as expectativas de sacrifício pessoal se tornavam dolorosamente claras. Persistiam rumores de que a rápida ascensão de Peggy não foi um acidente, que foi, em parte, facilitada por acordos silenciosos em que sua juventude e inocência foram trocadas por avanços na carreira. Era um arranjo que a deixava sentindo-se tanto privilegiada quanto impotente. Um peão em um jogo que ela nunca quis jogar.
Conforme Peggy amadurecia e tentava ter controle sobre sua própria vida e escolhas, a tolerância da indústria rapidamente diminuía. Sua carreira, que antes parecia destinada à grandeza, foi silenciosamente desviada no momento em que tentou recuperar sua autonomia. A história de Peggy Cummins é uma ilustração comovente de como as promessas douradas de Hollywood podiam rapidamente se transformar em pó, deixando para trás a memória agridoce do que poderia ter sido. Veronica Lake. O penteado característico de Peekaboo de Veronica Lake e sua beleza enigmática a tornaram um ícone inesquecível do glamour clássico de Hollywood. Mas por trás do fascínio da tela prateada, havia uma história marcada por profunda solidão e exploração. Desde o momento em que chamou a atenção dos decisores de Hollywood, Verônica foi arrastada para um sistema que valorizava sua aparência acima de tudo. Ela era exibida em festas exclusivas e reuniões privadas, onde o preço da oportunidade sempre ficava implícito, mas nunca deixava dúvidas. Os executivos do estúdio viam Verônica tanto como uma estrela, quanto como uma posse, seu investimento pessoal em seu sucesso apenas igualado pelas exigências que faziam a portas fechadas. Histórias sussurradas falavam de acordos silenciosos, de papéis e contratos lucrativos, concedidos não apenas por mérito, mas pela disposição de atender às expectativas pessoais daqueles no poder. O impacto emocional foi imenso. A imagem pública de Verônica, de mistério frio e inacessível, refletia-se em seu afastamento privado daqueles ao seu redor. Um ato de autopreservação em um mundo que exigia tanto e dava tão pouco em troca. Sua recusa em se submeter completamente às regras não escritas de Hollywood acabou lhe custando caro. Enquanto Verônica lutava para manter sua autonomia, sua carreira sofreu. O que o mundo via como retirada repentina e rebeldia era, na verdade, o grito silencioso de alguém determinado a não ser devorado por um sistema que via sua juventude como tanto um trunfo quanto uma mercadoria descartável. O legado de Veronica Lake perdura, não apenas como um ícone de estilo, mas como um símbolo das batalhas internas travadas por mulheres na era de ouro de Hollywood. Linda Darnell. A ascensão de Linda Darnell para a fama foi meteórica. Sua beleza impressionante e elegância marcada a destacaram como uma das estrelas mais promissoras de Hollywood. Ainda assim, desde o início, a jornada de Linda foi moldada por forças muito além de seu controle. Por trás de sua imagem pública radiante, ela suportou uma pressão inimaginável para conformar-se aos desejos e expectativas dos homens poderosos que orquestravam o funcionamento interno da indústria cinematográfica. Sua inocência, cuidadosamente elaborada para o consumo público, era vista pelos executivos do estúdio como um recurso a ser explorado. Sussurrava-se que a ascensão de Linda foi acelerada não apenas por seu talento de atuação, mas por acordos silenciosos feitos nas sombras. Acordos onde sua juventude e pureza se tornaram moedas de troca em jantares privados e encontros noturnos. O sucesso veio com cordas invisíveis atadas. E Linda rapidamente aprendeu que seu maior trunfo aos olhos dos responsáveis era sua disposição para cumprir suas exigências ocultas. Todo novo papel, todo grande contrato parecia vir ao custo de mais um sacrifício privado. A vida pessoal de Linda carregava as cicatrizes dessas traições iniciais. Ela oscilava entre períodos de intensa realização profissional e tristeza pessoal, sua confiança nos outros profundamente erodida pelo fato de que tinha sido vendida repetidas vezes para o ganho de outra pessoa. Sua história é um lembrete pungente de que, por trás da fachada brilhante do estrelato, estão as duras realidades de uma indústria que prospera consumindo inocência e ambição na mesma medida. Jane Powell. Com sua voz encantadora e aparência de conto de fadas, Jane Powell era a personificação do estrelato saudável na era de ouro de Hollywood. Ela irradiava pureza e charme, conquistando o coração do público a cada apresentação. Mas a persona pública de Jane foi cuidadosamente construída por aqueles que gerenciavam sua carreira, e a realidade da sua experiência foi marcada pelos sacrifícios silenciosos necessários para manter seu lugar no topo. Nos corredores silenciosos da elite de Hollywood, Jane foi atraída para um mundo de arranjos secretos e promessas não ditas. Sua inocência juvenil era tanto seu escudo quanto sua maldição, atraindo a atenção de homens cuja influência ia muito além da sala de casting.
Havia histórias de encontros privados onde a promessa de sucesso futuro estava diretamente ligada às concessões pessoais que ela estava disposta a fazer. Acordos que não deixavam nenhum registro escrito, mas cujo impacto moldaria o curso de sua vida. Jane enfrentava a tarefa impossível de equilibrar suas esperanças de estrelato com os custos impostos por um sistema que via seus sonhos como pouco mais que uma mercadoria. Ela sorria no palco, suas performances cheias de esperança e luz, mesmo enquanto carregava o fardo invisível de acordos feitos longe do olhar do público. O legado de Jane Powell é um testemunho de sua força e resistência. Um lembrete do alto preço que muitos pagaram pela chance de realizar seus sonhos na era de ouro de Hollywood. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds tornou-se a querida da América quase da noite para o dia, seu sorriso irresistível e carisma natural cativando públicos de todas as idades. Contudo, a mesma inocência que a tornou famosa também a expôs aos perigos ocultos dos círculos internos de Hollywood. Nos primeiros anos de sua carreira, Debbie se viu convidada para jantares exclusivos e reuniões privadas, onde as verdadeiras negociações para o estrelato aconteciam, não em salas de reunião, mas nas sombras, onde promessas eram feitas e expectativas eram definidas sem que uma única palavra fosse escrita. Dizia-se que a rápida ascensão de Debbie em Hollywood foi facilitada por mais do que apenas seu talento inegável. Sua juventude e beleza com rosto fresco se tornaram uma promessa tentadora para aqueles que viam atrizes como prêmios a serem conquistados, em vez de artistas a serem cultivados. As marcas invisíveis desses primeiros arranjos ficaram com ela ao longo de sua vida. Cicatrizes privadas escondidas sob uma persona pública de otimismo perpétuo. A resiliência de Debbie diante de tal exploração é lendária. Ela construiu uma carreira impressionante, recusando-se a deixar que os compromissos impostos a ela definissem seu legado. Em vez disso, usou suas experiências para defender os outros, falando abertamente em seus últimos anos sobre os desafios que enfrentou. A história de Debbie Reynolds é tanto uma celebração do triunfo sobre a adversidade, quanto um lembrete sóbrio dos custos invisíveis pagos pelas estrelas mais brilhantes de Hollywood. Susan Hayward. Susan Hayward era a personificação de uma ambição feroz e determinação de ferro, uma mulher cuja jornada por Hollywood foi tão tumultuada quanto triunfante. Sua ascensão de origens humildes à glória de vencer um Oscar foi marcada por uma luta incessante e incontáveis audições, cada uma delas mais um teste em um sistema projetado para extrair o preço mais alto possível para a entrada. Desde seus primeiros testes de tela, Susan enfrentou a realidade brutal de que somente talento não abriria as portas para a fama duradoura. Histórias circulavam por toda a indústria sobre os acordos silenciosos que governavam o acesso aos grandes papéis, acordos nos quais a juventude e a beleza de Susan se tornavam moedas de troca implícitas em negociações privadas. A expectativa era clara, mesmo que nunca fosse dita em voz alta. Para avançar, ela precisaria fazer sacrifícios que nunca seriam refletidos em nenhum contrato oficial. Os insiders de Hollywood sussurravam sobre reuniões a portas fechadas, sobre produtores cuja influência dependia menos da visão artística e mais da capacidade de extrair conformidade da próxima estrela em ascensão. Susan enfrentou esses desafios de frente, sua determinação inabalável, mesmo enquanto carregava o peso desses custos ocultos. Ela compreendeu desde cedo que seu sonho de ser uma estrela cobraria um preço de sua alma. Um preço pago não em dólares, mas em pedaços de si mesma entregues pouco a pouco em troca de cada passo na escada de Hollywood. Seu legado é de triunfo e tragédia, um lembrete de que mesmo os espíritos mais fortes não são imunes ao poder corrosivo dos negócios mais sombrios de Hollywood. Rita Hayworth. Rita Hayworth, a deusa do amor original, era uma visão de sensualidade e mistério cuja mera presença na tela podia parar o público em suas faixas. Mas apesar de toda a sua beleza e carisma, o caminho de Rita por Hollywood foi repleto de manipulação e exploração silenciosa. Nascida Margarita Carmen Cansino, ela foi recriada pelo sistema dos estúdios, não apenas no nome, mas em todos os aspectos de seu ser. Sua transformação foi emblemática de um sistema que exigia entrega total em troca de uma chance de imortalidade. Desde seus primeiros dias, Rita foi conduzida aos aposentos privados e festas exclusivas, onde o verdadeiro negócio de Hollywood acontecia.
Homens poderosos não a viam como uma pessoa, mas como um prêmio a ser conquistado, tratando sua inocência como uma mercadoria temporária a ser trocada por contratos e estrelato. Dizia-se que sua ascensão à fama era pontuada por acordos silenciosos, arranjos nunca colocados no papel, mas compreendidos por todos. O preço de admissão a esses altos escalões era sua conformidade com demandas que iam muito além de sua performance diante das câmeras. As reflexões posteriores de Rita sobre sua vida deixam claro o quanto essas experiências a afetaram profundamente. Seus casamentos, suas desilusões amorosas e seu afastamento definitivo dos holofotes falam muito sobre o preço cobrado pela máquina dourada de Hollywood. O legado de Rita Hayworth não é apenas de beleza inesquecível, mas também do sofrimento silencioso suportado por aqueles cujos sonhos os levaram à órbita de um poder sem misericórdia. Joan Crawford. A ascensão de Joan Crawford, da pobreza ao estrelato de Hollywood, foi lendária, um testemunho de sua determinação incansável e resolução firme. Mas a jornada de Joan, como a de muitos de seus contemporâneos, foi definida pelo lado sombrio da fábrica de sonhos. Ambiciosa e inflexível, ela estava bem ciente desde o início de que o preço de entrada no círculo íntimo de Hollywood era alto e frequentemente pago em segredo. Ao longo de sua carreira, Joan foi perseguida por rumores de reuniões privadas e acordos secretos, histórias que pintavam o retrato de uma mulher forçada a navegar por um desafio de homens poderosos, cujos interesses raramente eram puramente profissionais. Os sussurros a seguiram em todas as etapas de sua ascensão, desde seus primeiros dias como corista até seu reinado como rainha da tela de prata. A pressão para se conformar às expectativas não ditas era implacável, e as recompensas por fazê-lo eram tanto intoxicantes quanto cruéis. Diziam que a disposição de Joan para fazer sacrifícios pessoais era a verdadeira chave para sua permanência em uma indústria que devorava os ingênuos e despreparados. Joan Crawford nunca se desculpou por sua ambição, nem pelas escolhas que fez ao longo do caminho. Suas memórias e declarações públicas insinuam uma vida inteira lutando pelo controle sobre seu destino, mesmo quando ela reconhecia os compromissos que tornaram seu sucesso possível. Ela permanece um símbolo duradouro tanto das conquistas quanto das tragédias decorrentes dos acordos secretos e trocas silenciosas de Hollywood. Elizabeth Taylor. A jornada de Elizabeth Taylor, de precoce estrela infantil, a lendária protagonista, foi o material dos sonhos de Hollywood. Com seus marcantes olhos violetas e presença magnética, ela se tornou uma das mulheres mais amadas e mais escrutinadas na história do cinema. Mas, por trás do glamour e das manchetes sensacionalistas, havia uma história marcada por profunda vulnerabilidade e sacrifício oculto. Elizabeth entrou na indústria numa época em que a juventude e a beleza eram vistas como mercadorias a serem aproveitadas pelos que detinham o poder. Os insiders sussurravam sobre as pressões intensas colocadas sobre ela desde os primeiros dias da sua carreira. Ela estava cercada por agentes, produtores e executivos de estúdio que tratavam sua inocência como uma moeda de troca em um jogo que sempre era jogado nos bastidores. A expectativa de que ela trocaria seus tesouros mais pessoais por acesso à fama nunca era falada, mas sempre entendida. A ascensão meteórica de Elizabeth foi, portanto, acompanhada por uma série de acordos silenciosos. Escolhas que ela foi forçada a fazer muito antes de poder compreender totalmente suas consequências. Apesar dos desafios, Elizabeth Taylor emergiu como uma poderosa força por si só, recusando-se a deixar que sua história fosse definida apenas pelo que foi tirado dela. Sua coragem em falar mais tarde sobre o lado sombrio da fama e seus esforços para proteger a próxima geração de exploração semelhante são um testemunho de sua força duradoura. O legado de Elizabeth não é apenas o de um ícone do cinema, mas também como uma sobrevivente dos ritos de passagem mais ocultos e dolorosos de Hollywood. As histórias que você ouviu esta noite revelam um Hollywood onde ambição e inocência colidiram de maneiras que a história raramente ousa lembrar. Essas lendas pagaram um preço que poucos poderiam imaginar, deixando um legado não apenas de brilhantismo, mas de lutas silenciosas e resiliência. Se você achou essas verdades ocultas reveladoras, não deixe a conversa terminar aqui. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais histórias poderosas do mundo do cinema clássico de Hollywood. Seu apoio nos ajuda a iluminar o passado e garante que essas vozes, antes silenciadas, nunca sejam esquecidas. O que você acha desses sacrifícios não contados? Conte-nos nos comentários abaixo.